Peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Amém. Está escrito o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vamos ler novamente o versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Simão teve isso revelado por Deus, pelo Espírito. Assim como nós também recebemos essa graça de Deus e hoje nós reconhecemos quem é Jesus em nossas vidas. Nós reconhecemos que Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um grande influenciador, uma grande personalidade da história, mas Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é o Messias, é o nosso Salvador. Então vamos louvar o nosso Deus, louvar a Cristo, a nossa estrela da manhã. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso
imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Senhor, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus bom, Senhor Deus. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que nos resgatou, que nos acolheu, Senhor Deus. Meu Pai, nós te agradecemos porque mesmo quando ninguém nos desejava, Senhor Deus, o Senhor ainda nos queria para Ti, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus. Somos eternamente gratos a Ti, Pai, porque em Ti nós recebemos uma nova vida, Senhor Deus. Em Ti nós encontramos a nossa salvação, Senhor Deus. A Tua luz nos alcançou, Senhor, e agora nós podemos enxergar, Senhor Deus, a Tua grandeza, Senhor, a Tua bondade, Senhor Deus, a Tua perfeição, a Tua glória, a Tua majestade, meu Pai. Nós te louvamos por isso. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que nessa manhã nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Nós sejamos edificados na Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que essa seja uma manhã de aprendizado, Senhor Deus. Que nós não só aprendamos teoria, Senhor Deus, nós não só aprendamos discursos bonitos, Senhor Deus, mas que aquilo que nós aprendermos nessa manhã, Senhor Deus, seja colocado em nossas vidas em prática, Senhor Deus. Que nós vivamos pela Tua palavra verdadeiramente, Senhor, não só no templo, Pai, não só em meio aos nossos irmãos, mas onde quer que estejamos, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja vista em nossas ações, Senhor Deus. Que Teu Espírito seja percebido, Senhor Deus, no nosso comportar, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. Nos transforma e nos edifica, em nome de Jesus, amém. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti, Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro além de Ti, Senhor. A igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Passa a palavra a quem é de direito.
Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Amém? Amém. Ouvi a voz de José Acácio. Que bom que estamos na casa do Senhor para prosseguir nessa série de estudos que a igreja está propondo para todos nós. Que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje nós iremos tratar sobre vencendo as tentações. É importante a gente pontuar que tentação faz parte de nossa vida aqui na Terra. Nenhum ser humano, vai poder dizer que por aqui passou e não enfrentou nenhum tipo de tentação. E elas vêm de algumas formas, elas vêm de locais diferentes, elas surgem também em momentos diferentes. E nós precisamos aprender a sair de situações difíceis que são impostas diante de nossa vida. Porque se a gente não aprender, nós viveremos uma vida de constantes vacilos. E muitas vezes é melhor a gente evitar um problema do que sair dele. Sair de problemas, às vezes, o preço é extraordinariamente caro. Muitas vezes perduramos por muito tempo para sair de um problema. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Se você tivesse uma palavra de oração com o Deus Todo-Poderoso nesse momento, você e Ele, ore ao Senhor. Talvez essa manhã foi tão acelerada que você não teve tempo de fazer isso. Você acordou, as obrigações eram muitas, você queria chegar a tempo da EBD e você não teve tempo de falar com Deus. Muitas vezes nós fazemos tantas coisas. Vai fazer o quê? Aí Deus fala assim: Abraão, se eu encontrar 10, eu perdoo. Falar com Deus. Orar. Nós observamos aqui. Vem orar com o Eterno. Porque Ele é o nosso socorro, bem presente. Então Ele nos ouve. Ele é o guarda do seu povo. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Deus presente. Ore ao Senhor nesse momento, meu irmão. Senhor. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Ouve a oração do teu povo nesse momento, Senhor. Ouve o clamor, a súplica. Ouve, Senhor, o pedido de socorro. Talvez os problemas que eles estão enfrentando sejam maiores do que a sua possibilidade de resolvê-los, ó Deus. Por isso que nós recorremos ao Senhor, porque nós somos fracos, porque nós somos falhos, porque nós somos pequenos. Mas em contraponto, quando olhamos para o Senhor, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus que não tem duas palavras, um Deus que não tem duas histórias. Faz, Senhor, faz com que possamos te conhecer melhor, para assim, Senhor, te conhecendo, nós possamos ter uma vida digna do verdadeiro Evangelho, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Fortalece as nossas vidas, ó Deus.
fortalece o nosso interior, fortalece a nossa existência, fortalece-nos, ó Deus, para que possamos continuar servindo ao Senhor com integridade e com verdade. Estamos vivendo um momento tão difícil na história da humanidade. Estamos vivendo um momento de tanto relativismo, de tantas coisas que deixamos de fazer e passamos a fazer outras coisas, Senhor. E essas outras coisas que nós estamos fazendo muitas e muitas vezes têm atrapalhado uma verdadeira comunhão contigo. Nós temos, ó Deus, um volume de informações tão grande em nossa mente hoje. Nós temos acesso a tantas coisas, nós temos acesso a tantas informações e elas são importantes muitas vezes, mas também essas informações têm nos afastado das coisas simples, essas informações têm nos afastado de uma vida tão somente cristã e evangélica. Nós estamos preocupados com tantas coisas que não produzem vida, que não produz paz, que não produz felicidade, que não produz contentamento. Nós estamos buscando em fontes as quais não produzem aquilo que um verdadeiro homem e mulher de Deus precisam. Ouve, Senhor, ajuda-nos, Senhor, sacode-nos, ó Deus, faça com que nós possamos acordar desse sono que o mundo impôs sobre nós. Faz com que, Senhor, os jovens que estão conosco no mês de janeiro possam olhar para Cristo, saber que é Cristo que pode contemplar os seus sonhos, que é Cristo que pode realizar os seus projetos, que é Cristo que pode trazer conforto ao seu coração, que é Cristo que pode realizar as suas vidas, ó Deus. Cuida de nós, Pai. Nós não temos para onde ir, a quem recorrer, senão ao próprio Deus. Nos ajuda, Jesus, Filho amado do Deus Pai. Ó Espírito Santo, nos conduz nesse tempo tão difícil. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir as ministrações do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, um único verso, capítulo 26, o verso 41. É a próxima lâmina. Volta, isso aí. Os irmãos fizeram o exercício de abrir suas Bíblias, mas eu queria convidá-los a ler em uma só voz o que está projetado aí no telão. Vamos lá? Vigiai. Mais uma vez. Esse verso que nós lemos sugere que nós sempre estaremos diante de tentações. O verso começa dizendo: vigiai e orai. Como esse termo foi colocado no início dessa frase, ele sugere para nós que é uma questão constante, não por tempo, não por determinada época do ano, idade, mas que eu devo fazer isso constantemente. Vigiar e orar. E a palavra vigiar, ela é ampla na sua tradução, mas para que um cristão possa de fato vigiar, ele precisa conhecer o Evangelho. Ele precisa de fato entender e se preocupar com o que ele deve vigiar. Você pode colocar um vigia na igreja para que ele mantenha a ordem no sentido de movimentação. Você pode colocar um vigia numa escola para que ele possa proteger aquele lugar das pessoas que queiram entrar naquele lugar. Você pode colocar um vigia na rua para que ele olhe os carros,
para que ele olhe o patrimônio público. Mas o que a palavra sugere é que nós devemos vigiar para que a tentação não nos alcance. Como é que eu devo fazer isso? O que é que um cristão deve fazer para que essa palavra vigiar e orar, esses dois termos que precisam ser materializados em nossa vida, possa ser eficaz para que de fato eu me afaste das coisas que Deus não quer que eu faça? Eu já falei aqui várias vezes, os irmãos devem ter ouvido isso, uma citação do Paul Washer, que diz que ser cristão é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. O problema é que a gente falar que nós amamos o que Deus ama é muito fácil. A questão é praticar isso. E a gente pode partir de exemplos práticos, como por exemplo, Deus odeia a mentira. Então todas as vezes que eu pratico a mentira, ou que eu exerço a mentira, ou que eu faço esse ato mentiroso, ou que eu pratico, eu não estou servindo a Deus. Eu estou desobedecendo a Deus. Deus odeia o arrogante. Então toda vez que eu pratico um ato de arrogância, e nesse mundo de informação tão grande, é muito fácil que em nosso coração a gente estude algum assunto e entenda que porque eu sei alguma coisa e o outro não sabe nada, eu exerça sobre aquela pessoa algum tipo de superioridade. E por exercer essa superioridade, eu sou arrogante com algumas pessoas. Por exemplo, quem é esse menino para me ensinar sobre esse assunto que tanto eu sei? E muitas vezes essa arrogância ela é praticada no silêncio do nosso coração. Eu nem falo, eu nem expresso isso, mas o meu coração pulsa isso muito forte. Muitas vezes, me refiro aos jovens, chega um jovem na igreja, e ele não tem tanta facilidade em se comunicar, ou muitas vezes em fazer amizades, se abrir com o outro, e aí ele começa a ficar mais que escanteado do que aquele que fala mais. Eu começo aqui a praticar uma outra coisa, que é fazer acepção de pessoas. Quando na verdade também na minha vida existem áreas que eu sou assim. Ou seja, as coisas simples, que não são praticadas da forma correta, muitas vezes exerce um papel de autodestruição em minha vida. Então o verso começa: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E a palavra que ainda não é pecar, a palavra que ainda não é praticar, mas é não entrar em tentação. É preciso pontuar que muitas e muitas vezes o pecado começa com um ato de tentação. Eu não acordei, peguei e pronto. Não, aquilo é construído gradativamente para que eu chegue ao ato de consumar o pecado, de errar, de praticar, de fazer aquilo que Deus não se agrada, de fazer aquilo que é prejudicial para a minha vida, porque muitas e muitas vezes eu acho que aquilo que eu estou fazendo é bom, é agradável, porém se é algo que Deus não aprova, não é bom e não é agradável, por mais que eu queira, por mais que eu goste, por mais que eu ache legal, por mais que as pessoas digam, não, isso não tem problema, o mundo faz isso hoje. O problema é em contraponto disso, ou paralelo a isso, que nós não podemos ser guiados por esse mundo. A maioria das pessoas que sofrem agudamente e praticam através da tentação o pecado, é porque estão distante de Deus, não estão praticando nem a oração e nem jejuando. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais Deus está trabalhando em nosso caráter. E o verso termina na parte B: o Espírito
na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne sempre tem aptidão ao pecado. A nossa carne sempre é receptiva às tentações. A nossa carne sempre aplaude as coisas que desagradam a Deus. Na verdade se nós queremos ter uma vida santa, realizada, uma próspera. Próspera é ter o necessário. Próspero é andar sobre ou na rua, diante das pessoas, sem peso na consciência. Próspero é saber que diante de Deus, fala assim: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Senhor, eu estou aqui, faz de mim o que tu queres. Ou seja, a prosperidade verdadeira é estar nas mãos de Deus, é estar na linha que Deus quer que andemos. Falamos sobre isso semana passada. Quando Paulo diz o seguinte: olha, eu até quero fazer, eu sei que fazer isso é certo, mas quando menos eu percebo, eu estou praticando as coisas as quais não deveria praticar. Quantas vezes, meus irmãos, saímos de um EBD, de um culto de celebração, escutamos uma palavra tão forte para o nosso coração, uma palavra tão forte para a nossa vida, e quando saímos dali para frente, da porta para fora, a existência natural da vida, que nós somos tentados a coisas simples, nós estamos praticando tudo aquilo que não queríamos praticar, que falamos que não íamos praticar. Ou seja, parafrasear ou usar o termo que Hernandes Dias Lopes usa: nossa vida aqui é uma grande batalha e estamos distante de um parque de diversões todos os dias. Não podemos perder o foco, não podemos parar de vigiar, porque as tentações são constantes em todo o tempo. Quer seja você jovem, adulto, terceira idade, você sempre será tentado. Quer seja você uma pessoa que estudou muito, que estudou pouco, que estudou na coluna do meio, você sempre será tentado. Quer seja você uma pessoa bem intencionada, eu não quero fazer isso, você sempre será tentado, porque o inimigo de nossas almas não dorme, não para. Não fica alegre com a tua felicidade, com a tua paz. Ele é o pai da mentira. Ele é o autor do mal. Ele veio matar, roubar e destruir. A tentação é uma realidade com a qual todo crente, em algum momento, irá se deparar. Não existe ninguém que seja imune à tentação. Pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Eu sempre falei e repito essa frase porque eu acho que é uma das frases mais ricas que um jovem proferiu na Bíblia. Está no livro do Gênesis, quando José é tentado. José é tentado por uma mulher de poder. Não era uma mulher qualquer. José tinha 17 anos, um menino despreparado para a vida. José tinha todas as possibilidades de dizer o seguinte: não, eu caí porque essa mulher deu em cima de mim e eu não suportei. Mas quando aquilo que tentava José ficou maior do que ele foge e diz: como poderia eu cometer um pecado tão grande contra o meu Deus? Ou seja, José não se preocupou com aquele momento, o que é que aquilo ia causar com o seu senhor, com o seu patrão, com uma pessoa importante, com uma pessoa que tinha poder, mas ele se preocupou com o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós estamos preocupados o que é que a mãe vai achar, o que é que o pai vai achar, o que é que
o pastor vai achar, o que é que o líder vai achar, o que é que meu amigo vai achar, e nós esquecemos de perguntar o que é que Deus está achando. O que é que Deus está achando se eu praticar essa tentação a qual está em torno da minha vida? Muitos são tentados a coisas que o mundo aprova. Muitos são tentados em ser ricos de qualquer forma. Muitos são tentados em ter e poder de qualquer forma. Essa semana, conversando com uma querida amiga, ela dizendo assim: eu tenho me assustado com essa palavra poder. Porque quando falamos da palavra poder, nós direcionamos aos políticos, direcionamos às pessoas que têm grandes riquezas, direcionamos às pessoas que exercem um senhorio sobre muita gente, mas nós esquecemos que a palavra poder está em todo o âmbito da vida. Quer seja o menor ou o maior, nós exercemos poder sobre alguma coisa, sobre alguém, sobre algum tipo de elemento, sobre alguma pessoa que está, e teoricamente aqui seria apenas hierarquia, abaixo de nós. A mãe exerce poder sobre um filho exerce poder sobre a mãe, um pai exerce poder sobre a família, o pastor exerce poder sobre a igreja, o jovem exerce poder sobre o gueto que ele governa, porque dentro de um grupo de jovens, são grupos que se formam ali dentro. E o que é que eu faço com isso? De que forma eu instruo essas pessoas? De que forma eu sou um cristão para essas pessoas? Ou seja, a palavra poder é muito fácil traduzida ao outro, mas o que eu faço quando o poder está comigo? O que é que nós fazemos? E muitas pessoas são tentadas por este elemento chamado poder. As pessoas mudam muito fácil. As pessoas se transformam muito fáceis. É uma pergunta básica que você pode fazer para você mesmo: se você tivesse com todos os seus problemas resolvidos, com tudo que você hoje ora a Deus, e há talvez algum tempo, talvez anos, talvez meses, como seria a sua vida? Se tudo que você quer fosse resolvido, quem seria você? Se todas as tentações que estão em torno de você não estivessem mais, o que você faria? Ou seja, eu estaria fazendo da minha existência a minha própria história, ou eu estaria mais próximo de Deus? Meus queridos irmãos, o que Deus quer de nós é uma aproximação verdadeira. Todas as vezes que nós distanciamos a nossa vida de Deus, nós criamos problemas graves para nós, todas as vezes. Ouçam a voz de Deus, e que toda vez que eu me distancio, parece que a voz está longe. Parece que eu não sou mais instruído ou instruído por Ele. Todo discípulo de Jesus Cristo deve ter cuidado em se manter de pé. Ou seja, devemos evitar tudo aquilo que possa contribuir para a nossa apostasia. O apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. Portanto, devemos a cada instante de nossa vida estar atentos, vigiando para que não sejamos enganados. É muito fácil olhar para o irmão e dizer o seguinte: como é que esse irmão praticou isso? Como é que essa pessoa faz esse tipo de coisa? Quando na verdade nossa oração deveria ser: Pai, me ajuda para que eu não faça isso. Pai, me socorre também a ele. Percebe que o nosso diagnóstico é muito fácil para a vida do outro. Perceba que a nossa análise é muito fácil para analisar o outro. Mas o que nós de fato precisamos é analisar nossas próprias vidas. A própria Bíblia sugere isso: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, no momento tão sublime que é o momento da ceia, o Senhor manda você se examinar você mesmo. Observe, manda você fazer a autoanálise e julgamento. Então coma desse pão e beba desse cálice. Eu acho isso de uma profundidade tão grande. Olhe para dentro do seu coração.
como Ele está. Olha para as tentações que rodeiam a tua vida. Essas tentações são impostas ou são construídas? Muitas vezes nós reclamamos de coisas que nós mesmos construímos. Reclamamos de situações que nós estamos alimentando. Reclamamos de luta que nós somos o combustível dela. Porque a Bíblia está falando, não faz, eu estou fazendo. Não vai, eu estou indo. Não toque, eu estou tocando. Não faça isso, eu estou fazendo. E muitas vezes nós estamos construindo monstros para que eu e você possamos enfrentar amanhã. Tentação não é brincadeira, meu irmão. Apesar de ser a realidade de todos nós, precisamos estar preparados. Tem um número expressivo de jovens aqui, apesar de muito pouco para a quantidade que a igreja tem. Mas me dirijo a vocês agora. Qual tem sido a preparação de vocês? O que vocês têm assistido? O que vocês têm lido? O que vocês têm acessado? O que vocês têm comungado? O que vocês têm compartilhado? Que hora vocês dormem? Que hora vocês acordam? Como está o teu relacionamento com teu pai, com tua mãe, com a tua igreja? Você está na igreja porque ela é agradável, mas é porque aqui é o melhor lugar do mundo. São perguntas que quanto mais cedo vocês respondam, ou consiga responder, vocês vão resolver um monte de problema para a vida de vocês. Não pense que uma varinha mágica vai tocar na vida de vocês amanhã e vai resolver os problemas, porque não irá. Não pensem que vocês vão poder chamar papai e mamãe para resolver os problemas, porque não vai conseguir resolver. Tudo que você plantar, você vai colher. Na vida, José, eu posso plantar uma roça e passar um trator e destruir. Posso fazer isso. Na existência humana, lá eu posso fazer. Agora, na vida existencial de cada ser humano, o que planta, colhe. Não dá para desistir do meio do caminho. Não, vamos desistir disso aqui, vamos mudar. Você desiste, mas colhe. A Bíblia nos ensina que devemos fugir da aparência do mal. Infelizmente, muitos foram vencidos, pois subestimaram o poder da tentação. Eu acho que é muito oportuno nesse janeiro os jovens estarem aqui. Os que namoram, os que irão namorar, os que saíram de um relacionamento. Lembrem-se, os olhos do Senhor, que a Bíblia diz que é como chama de fogo, estar no meio e sobre vocês em todo o tempo. Vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem, mas lembre-se, o Senhor está vendo. E quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente. Não subestimem a tentação. Não brinque. Se você não conseguir vencer no sentido de confrontar e estar presente, fuja. Seja um medroso cristão, não um corajoso mundano. Não vale a pena. Vocês que namorem, cuidado. A Bíblia nunca mudou. Não há um texto só que sugira que você pode fazer o que o mundo diz hoje. Se guarde um para o outro. Não ceda às tentações desse mundo. Não é porque o seu amigo dorme na casa da namorada que você, cristão, pode fazer isso. Siga seu amigo até ele seguir a Cristo. Quando ele deixar de seguir a Cristo, levante os teus olhos e olhe para o Pai. Vocês são novos ainda. Vocês enfrentarão algumas tentações que talvez eu, que tenho 43 anos, já passei por elas. Eu vou enfrentar outro tipo de tentação. Mas lembre-se, vale a pena ser fiel.
Vale a pena ser como aqueles jovens hebreus na Babilônia. Vale a pena ser como Daniel. O império caiu e Daniel ficou em pé. Daniel viu a glória de um império e a destruição do mesmo. E ele olhando para tudo isso. Porque Deus estava com ele. Deus está com aqueles que o servem. Deus não tem compromisso com as pessoas que não o obedecem. Não tem. Eu quero pontuar agora, a partir daqui, alguns pontos. O que é a tentação e também como vencê-las. O que é que a Bíblia sugere como vencer? O que é a tentação? Primeiro, é a ação do maligno através de mensagens. Quantas e quantas vezes nós ouvimos coisas que acabam o nosso dia? E agora é muito mais fácil porque nós temos as redes sociais em nossas mãos. Quantas e quantas vezes nós escutamos e deixamos descer para o nosso coração coisas que deveriam dizer o seguinte: olha, isso aqui não vou por este caminho. E essa mensagem pode vir inclusive de pessoas que amamos. Pode vir de pessoas que convivem conosco, pai e filho, marido e mulher, irmão e irmã. Pode vir. Pode ser que aquela pessoa até diga algo que nem queriam falar, no sentido de destruir, mas destruiu. Segunda coisa é a sugestão de nossa antiga natureza. E aqui agora eu posso dizer o seguinte, e eu posso ver aqui, estou vendo o Pedro aqui, que eu vi pequenininho aqui, sempre esteve aqui na igreja. Mas ainda Pedro, que esteve aqui na igreja, que nasceu e cresceu aqui, tem a velha natureza. Porque a velha natureza não é a velha natureza que ele existiu aqui na terra, mas é a velha natureza que Adão deu para ele. Então muitas vezes é da antiga natureza. A antiga natureza diz o seguinte: responde, contesta, grita, fala, machuca também, devolve, não fica quieto, você está com a razão. A velha natureza sugere sempre que nós precisamos sair por cima. Então não é a velha natureza como muitos jovens pensam: não, eu preciso do mundo, saber como é o mundo lá, eu vou curtir, depois eu volto para cá. Existem jovens que nunca mais voltaram. Foi fazer isso e foi fisgado pelo pecado. A nossa antiga natureza é ferrenha, forte. Não gosta de perdoar, não gosta de voltar atrás, não gosta de esperar, não gosta do Salmo 40. Se pudesse, rasgava da Bíblia o Salmo 40. Nossa velha natureza não gosta de dizer o seguinte: olha, Deus está no controle. A nossa velha natureza, mesmo no silêncio, diz o seguinte: eu quero estar no controle. O que é que está acontecendo? Quero saber. Prossegue. A tentação por si só não constitui pecado. Ou seja, eu preciso saber viver com as tentações. Porque ela em si não é o pecado. A questão é o que é que eu vou fazer com essa tentação. Eu recebo um bilhete de alguém que quer ter um relacionamento comigo, eu sou casado, o que é que eu vou fazer com esse bilhete, com essa mensagem? O que é que eu vou fazer com isso? Eu fui tentado, eu recebi uma mensagem, o que é que eu vou fazer com isso? Vocês jovens recebem uma cantada, vou usar o termo jovem mesmo, de uma menina que você sabe que não serve a Deus, de um menino que você sabe que não serve a Deus, de alguém que é completamente avesso às coisas de Deus. O que é que você vai fazer com isso? Você foi tentado, e aí? Aí você pode dizer: mas irmão Josman, ela é tão linda, ele é tão lindo. Mas beleza aqui é subjetivo.
São coisas que você não vai poder negociar quando estiver dentro de um casamento. Você não vai dizer o seguinte: olha, eu não vou dizer uma palavra só porque ele é belo e porque ela é bela. Não é assim que funciona. Mas vocês vão poder dizer o seguinte: olha, nós estamos com um problema maior do que nós. Vamos orar para que Deus resolva. Vamos pedir a Deus para que Deus exerça graça e misericórdia sobre nós. E como você fará se você for casado com uma pessoa torpe que não serve a Deus? Um orando e o outro dizendo: o que é que você quer, coração? Você ser tentado não quer dizer que você precisa praticar o que a tentação sugere. Talvez o segredo do cristão é justamente fazer sempre o oposto do que a tentação sugere. Quer seja a tentação natural, quer seja a mensagem, quer seja o que tua carne propõe. E é fundamental que você aprenda a dizer não para você mesmo. É fundamental. A última, desse primeiro tópico, que é a tentação, é diferente de provação. Muitas vezes na história Deus permitiu que os seus filhos fossem provados. Existiu o diálogo do inimigo com Deus para Deus permitir que tentasse, ou melhor, que provasse a vida de Jó. Perdão. E Jó foi provado. Todas as formas. Permaneceu firme. Mas a tentação está todos os dias diante de nós. Todos os dias. Ainda nesse dia, que nós estamos na escola dominical, daqui a pouco iremos sair, você será tentado diversas vezes. Você vai ver diversas coisas que produzirão algum tipo de sentimento, que o Evangelho precisa dizer: não, eu não quero isso. No seu Instagram e no seu Facebook, você vai ver coisas que Deus não se agrada, que você vai precisar subir e dizer o seguinte: eu não quero ver isso. Existem duas ferramentas, tanto no Facebook quanto no Instagram, de você clicar e dizer o seguinte: eu não quero mais ver isso, eu não quero mais ver publicações dessa pessoa. Quantas vezes você tem feito isso? Porque se o que aquela pessoa posta cria em você algum sentimento qual não é cristão, você precisa dizer que não quer mais ver aquelas coisas, mesmo querendo ver. Ou seja, as mesmas ferramentas que são destrutivas, elas oferecem a você uma ferramenta para que você se proteja. E muitas vezes eu sei que está lá, mas eu não quero, eu quero ver de novo. E todas as vezes que nós alimentamos as tentações, nós criamos problemas enormes para a nossa vida. A segunda lâmina: quais os principais agentes da tentação? Primeiro, o diabo. E eu só posso vencer o diabo pela palavra. Abre para mim aí, Gel, 1 de João 2, verso 14. Primeira de João 2,14. Não há outro meio de vencer Satanás senão através da palavra. Não há arma que seja mortal para ele. É a palavra de Deus em nós. A segunda coisa, o mundo, o sistema implantado por Satanás. Ou seja, muitas vezes nós amamos mais o mundo do que a Deus. Nós amamos mais as coisas que esse mundo oferece para nós do que a Deus. Nós amamos mais a nossa profissão do que a Deus. Nós amamos mais a nossa casa do que a Deus. Nós amamos mais a pessoa que Deus nos dá do que a Ele mesmo. Quantos jovens dizem que estão atrás de sua alma gêmea, que vai realizar a sua vida, quando na verdade não vai conseguir fazer isso. Só Cristo realiza um homem.
E muitas vezes nós estamos mergulhados nesse engano de achar que se eu me realizar aqui na terra, eu vou me realizar espiritualmente. Eu queria pedir a Kim que abrisse para mim 1 de João 2,15, o verso após o que Gel leu, 15 a 17. Amém? Ou seja, a palavra mundo aqui não é cosmos, mas a palavra mundo aqui no grego é aioni. Esta geração, este mundo presente, essa forma que esse povo vive, essa forma que esse povo está dizendo que é correto, e isso que o mundo oferece para nós. O terceiro agente, a carne, a antiga natureza, devemos crucificá-la. Há uma grande guerra interna entre cada um de nós, que precisa ser colocada na cruz de Cristo. Quem eu era precisa ser levado todos os dias à cruz de Cristo. Ah, mas eu gostava de fazer isso. Ah, mas a minha família ensinou a fazer isso. Ah, mas eu ainda pratico isso. Senhor, me ajuda a colocar lá. Não importa a idade que eu tenha. Gálatas 2, verso 20. Queria pedir um irmão que me ajudasse. Quem encontrar pode ler. Que coisa bonita. Eu não tenho mais vontade. Eu não posso ter mais vontade. Eu não posso mais escolher a direção da minha vida. Eu não posso mais escolher o que eu quero fazer. Não posso. Não posso, irmãos. Eu preciso ir a Deus para que Ele resolva todas as coisas, das pequenas, médias e grandes. Senhor, estou aqui diante desse dilema, o que é que eu devo fazer? Todas as coisas. Como se manifesta a tentação? Através do ouvir. É uma das formas. O que é que eu tenho ouvido? A Bíblia, eu já falei isso algumas vezes aqui, choca até mal, mas a gente precisa pontuar. A Bíblia não expressa claramente que eu devo escutar só música de cunho cristão. Mas eu estendo essa pergunta. O que é que um cristão quer ouvir nessas músicas que o mundo oferece? O que? A mesma música que começa com uma coisa tão bela, no meio dela tem uma frase que distorce toda a sua existência. E eu não tenho a capacidade, muitas vezes é o seguinte: não, isso aqui eu vou fazer, isso eu não vou, isso eu quero, isso eu não quero. O que é que eu faço? Eu seleciono de uma forma global. Não, eu não preciso disso, mesmo que gosto. Não vou fazer isso. Porque essas mesmas músicas não foram feitas para adorar a Deus. E não é que essas pessoas queriam ferir o pecado, mas é porque o estilo de vida que eles têm estão cantando. O ouvir é muito perigoso. Como eu já vi vários jovens cantando coisas que eles achavam que era verdade. E o tempo passou, a guerra aconteceu, as coisas voltaram ao normal. E tudo que aqueles jovens cantavam era apenas um momento passageiro da sua vida. Tem de ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Lembre-se que o pecado lá no Éden começou com um diálogo. A tentação surgiu pelo ouvir. Vamos, o irmão que abrir pode me ajudar. Salmo no capítulo 1, no verso 1.
Tem outros textos, por causa do horário eu vou apenas manter só um. Salmo 1, o verso de número 1. Você é bem-aventurado quando você não ouve o conselho dos ímpios. Eu ouvi. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com quem você conversa. Cuidado, porque o escutar aqui não é só o som, mas assim, muitas vezes eu estou escutando o que eu leio. Eu estou lendo coisas as quais não são aprovadas por Deus. Essa semana eu estava fazendo exercício e escutando uma mensagem. Nos últimos 40 anos, os Estados Unidos matou mais de 60 milhões de crianças através do aborto. É muita gente. Mesmo quando não tinha nenhum estado legalizado o aborto, já era assim. O Brasil deve ser outro tanto que nós não sabemos nem quanto. E a gente fica escutando essas coisas, ouvindo essas coisas, e a gente vai vendo como o mundo pensa. E a gente vai percebendo que as coisas vão entrando de mansinho gel e vão se encaixando dentro de um sistema que muitas vezes nós aprovamos isso. E isso vai trazendo uma sentença às nações. Uma nação que foi fundada sobre o berço do Evangelho. Vocês estão pensando que é só o Brasil que está em crise? O planeta está em crise. O planeta está em convulsão. E o que eu tenho pedido a Deus é misericórdia sobre o mundo. Porque o mundo tem feito tudo para que Deus vomite a ira dele sobre esse planeta. As pessoas têm se afastado de Deus. Pessoas que passaram aqui por tanto tempo estão apostatando-se da fé, como se nunca tivessem entrado numa igreja, fazendo coisas que desaprovam. Nós precisamos orar por essas pessoas, para que Deus o traga de volta, para que Deus traga de volta da forma dele. E muitas vezes nós estamos orando só por nossas vidas. A vida de Jó começa a mudar quando Jó ora pela vida do outro. Eu sempre vou me preocupar com Elma. É minha esposa, a pessoa que vive comigo, que enfrenta as dificuldades juntos. Mas eu também preciso orar por pessoas que eu nunca vi. Pessoas que não fazem parte da minha família. Jovens, adultos, famílias da minha igreja. Que nós não temos nenhum tipo de vínculo familiar. Muitas vezes a única coisa que nos liga é ser membros da mesma igreja. Lá de fora também. A segunda coisa, através do olhar. Mas o irmão me ajude, por favor, Josué 7:21. Olha que coisa interessante. Qual é a figura aqui? Olhar. Quando eu vi. Quando eu percebi. Cuidado, meus irmãos, com as coisas que nós olhamos. Cuidado. E a descrição é a capa, a prata, o ouro
cada coisa. Cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós olhamos. Em que você tem colocado os seus olhos? Através de pensamentos. Eu posso não praticar nada, ser uma pessoa aos olhos humanos exemplar, mas a minha mente ser uma mente completamente pecaminosa. Então eu preciso ter cuidado com os pensamentos. Vamos ler o texto de Colossenses? Colossenses 3, de 1 ao verso 3. Aqui seria: mantenha o pensamento nas coisas do alto, do céu, de Cristo. Jovens queridos que estão aqui nas rodas de vocês, nos agrupamentos, nas reuniões, conversem sobre Deus. Fale sobre Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Insira Deus dentro da conversa de vocês, do namoro de vocês, da amizade de vocês. Aprendam a fazer isso, que vocês vão colher frutos maravilhosos. Se em nossa vida Deus está sendo deixado de lado, alguma coisa tem de errado. Precisamos inserir. E por fim, como vencer a tentação? Primeira coisa, resistindo. Tiago, no capítulo 4, o verso de número 7. Tiago 4, 7. Qualquer irmão pode encontrar e ler para a gente. Qual é a primeira sugestão aí? Sujeitai-vos a Deus. A palavra resistir muitas vezes é o seguinte: eu vou enfrentar. E aqui que está o problema. A questão é que eu tenho de me sujeitar. E sujeitar-se a Deus, muitas vezes requer não estar enfrentando esse problema, o qual eu estou. José foge. O resistir de José foi fugir. Parece paradoxal isso, mas o resistir dele foi sair dali, ir embora. Muitos irmãos acham, eu já vi vários congressos, um varão com a espada cortando a cabeça do diabo. Jesus já fez isso. A cruz do Calvário derrotou Satanás. A cruz do Calvário, o John Owen diz que a morte morreu na morte de Cristo. Por que estás atormentado, a minha alma, se Cristo já venceu todas as coisas? Sabe quando é que nosso coração está turbado, com medo? Quando nós estamos distantes de Cristo. Mas quando nós estamos com Cristo, nós temos todas as garantias que a vitória dele é a minha vitória. Eu não sou salvo porque eu fiz nada. Eu sou salvo porque ele me salvou. A morte dele foi suficiente para salvar toda a igreja espalhada na face da terra. Segunda coisa, vigiando e orando. Vigiar, vigiar, vigiar. Orar, orar e orar. Mas vigiando o quê? O que seria vigiando aqui? Lugar que ando, o que falo, o que penso, com quem converso, o que leio, o que assisto, o que acesso, o que falo, o que julgo. Tudo isso é vigiar. Fazer tudo isso sob a autoridade da palavra de Deus. Mateus 26, verso 41. É o verso base aí que nós lemos. Fortalecendo. Efésios 6, verso de número 10.
Qualquer irmão pode nos ajudar. Quanto ao mais, na força do seu poder. Observe, meu querido irmão, muitas vezes nós somos fracos e tem assunto que nós somos mais fracos ainda. Mas nós precisamos fortalecer na força do poder do Senhor. Quantas vezes você teve dificuldade para fazer uma coisa e foi a Deus: Senhor, me ajuda a fazer isso? Coisas do dia a dia. Me ajuda. Quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Você jovem que está aqui, antes de começar, vai encontrar um namoro, a namorada ou o namorado, ora primeiro: Senhor, nós estamos aqui, cuida de nós. Apresentamos o nosso relacionamento nas tuas mãos. Tudo vai ficar melhor. Deus vai começar a fazer coisas que você jamais pensaria que Ele faria. Porque Ele é o Deus presente. Seguindo o exemplo deixado por Jesus, Mateus 4, do verso 1 até o verso 11. Eu queria pedir ao pastor que lê esse texto para mim, que é a voz dele lá, tira a máscara aí para o pessoal ouvir. Hoje eu senti falta dele aqui na frente. Mateus 4, de 1 a 11. Ele sempre fica aqui no segundo banco aqui. Na linguagem do jovem seria me dando a moral, né? De 1 a 11. 4. Amém. Esse texto mostra todas as coisas que nós enfrentamos. Foi oferecido ao Senhor poder, riquezas, glória. E Jesus devolve a Ele aquilo que nós precisamos. Nem só do que nós colocamos como prioridade. Muitas vezes a riqueza, muitas vezes o relacionamento, muitas vezes o trabalho, muitas vezes a profissão. Não é só disso que o homem vive. Mas a gente vive da palavra de Deus. O fôlego de vida para os dias de hoje. É Deus falando aos homens. É Deus falando aos homens. A última observação, fugindo, é o texto que eu me referi em Gênesis 39, verso 12, que diz assim: a mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher.
Está difícil, irmão, resistir? Foge. Corre. Sai fora. Não enfrenta. Essa lâmina, eu queria sugerir que os meninos do multimídia aí convertessem essa que vai ser projetada agora e enviassem para o grupo da igreja, para os irmãos também. Na verdade, é um conselho. Essa próxima lâmina. Jesus deixou bem claro que a tentação pode ser vencida por meio da palavra de Deus. Sem o devido empregado da palavra, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Então, como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Primeiro, reconheça que mediante a palavra de Deus o cristão tem poder para resistir qualquer sedução que Satanás lhe apresente, qualquer uma. Segundo, coloque a palavra de Deus em sua mente e alma. Permita que a palavra de Deus esteja dentro da sua vida. Medite nos versículos memorizados de dia e de noite. Citar a Bíblia, falar a Bíblia, surfejar a Bíblia. O Eugene Peterson, escritor de vários livros, ele foi numa sinagoga em Jerusalém e ele falava hebraico. Ele é que fez a tradução dessa Bíblia chamada A Mensagem, que é uma Bíblia que eu gosto muito particularmente, mas em contraponto ela é muito criticada pelos eruditos, porque foge um pouco da essência do que era a palavra. Ele vai para uma sinagoga, ele fica 1 hora ao lado de um rabino, e esse rabino estava lendo o livro do Gênesis. E ele se posicionou, era meio angular a sinagoga, e ele vai rodando, mudando de posição até olhar como o rabino estava lendo. Ele estava acompanhando a Bíblia em hebraico, e o rabino já tinha 1 hora lendo, sem errar um único verso, o livro do Gênesis com os olhos fechados. Ele estava citando o livro do Gênesis. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, encha-se da vida de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que for tentado. Reconheça e obedeça ao impulso do Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus. Envolva todos estes em oração. Jesus firmou-se na palavra de Deus para vencer Satanás. Assim devemos agir para obter vitória. São 7 questões práticas. Eu peço ao menino que envie aí depois para vocês. E por fim, meus irmãos, uma única lâmina para a gente encerrar. Lembre-se, enquanto estivermos nesse mundo, seremos tentados. Porém, assim como Cristo venceu, nós podemos vencer. Portanto, evite tudo aquilo que possa contribuir para te afastar de Deus. Procure estar em contato com aquilo que colabora para seu crescimento espiritual. Quanto ao mal, amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor guarde nossas vidas. As tentações dessa vida é uma faculdade, é um preparo, é uma escola. São as lições para que eu e você, para que nós estejamos preparados para tudo que Deus já preparou para cada um de nós. Que Jesus em Cristo nos abençoe. Amém? Passa a palavra para quem dará prosseguimento.
Nesse momento a igreja está com a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas, amém? Peço que os irmãos se coloquem de pé. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Senhor meu Deus, nós te louvamos, meu Pai. Te louvamos pela tua mensagem que foi compartilhada, Senhor Deus. Te louvamos porque sabemos que nessa manhã nós ouvimos a tua voz falar conosco, Senhor. Meu Pai, nós te louvamos pelo teu amor que vem sobre nós todos os dias, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, Senhor Deus, que permite que nós possamos olhar para ti, Senhor Deus, e reconhecer em ti, Deus, o nosso lar, Pai. Reconhecer em ti o nosso lugar seguro, meu Pai. Senhor Deus, nós pedimos que aquilo que foi pregado aqui, Senhor Deus, aquilo que foi ensinado aqui permaneça em nossos corações, Senhor Deus. Meu Pai, que a tua palavra guie as nossas vidas, Senhor Deus.
Que os teus ensinamentos, Senhor, seja aquilo que conduza as nossas vidas, meu Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade para conosco, para com a tua igreja, Senhor Deus. Te agradecemos pelo teu amor, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Mesmo nas dificuldades, ainda assim o Senhor está conosco, Senhor Deus, nos tratando, nos protegendo, Senhor Deus, nos sustentando, meu Pai. Nós somos gratos a Ti por isso. Meu Pai, nós pedimos que o Senhor continue cuidando da Tua obra, Senhor Deus. Que essa igreja continue te servindo, Senhor Deus. Que essa igreja continue servindo a nossa cidade, meu Pai. Em nome de Jesus, que nunca venha a nos faltar, Senhor Deus, disposição, que nunca venha a nos faltar amor por Ti e pelas pessoas à nossa volta, Senhor. Que o Senhor, esse Teu amor grandioso, Senhor Deus, que nos alcançou, seja visto também em nossas vidas, na forma como a Tua igreja se relaciona com os outros, Senhor Deus. Meu Pai, nós te pedimos que nada venha a faltar na casa de nenhum, Senhor Deus, dos nossos, nenhum dos Teus, meu Pai. Senhor Deus, que o Teu sustento esteja nos acompanhando, o nosso espírito, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa carne, Senhor Deus. Que nós encontremos satisfação em Ti, Senhor Deus, que nós encontremos tudo que nós precisamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra aqui à direita. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Nós estamos na lição de número 8. Esse material será conhecido como as 13 lições. Quando completarmos esse material, nós gostaríamos que nós vamos fazer uma forma que vocês tenham acesso a esse material mais fácil, só a parte da pregação. E essa será a mensagem da gente, irmãos, para todos os novos convertidos, também como para todos nós que já estamos na igreja há tempo. Doutrina nunca envelhece, né? E também nenhuma doutrina nova é considerada verdadeira. Todas as doutrinas que pregamos aqui é as que o Senhor deixou para todos nós. Guardemos em nossos corações. Está escrito: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Teremos mais 5 lições que resumem toda a parte doutrinária da igreja. E desse grupo de 13 lições saem todas as partes que é importante para a nossa vida prática. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Josman, que através desse talento e dom que o Senhor lhe deu, tem abençoado essa igreja. Oremos. Obrigado, Pai, por toda a graça e luz que o Senhor nos deu, por tudo que Tu nos abençoou, Pai. Te louvamos pela riqueza da Tua palavra e como encontramos direção, diretrizes, como encontramos, meu Deus, o caminho que devemos seguir. Tua palavra tem sido o nosso conforto, tem sido a nossa esperança e o nosso gozo, Senhor. Ensina-nos a guardar, ensina-nos a viver de tal maneira que alcancemos um coração sábio, um coração santo, um coração puro. Tua palavra nos diz, Senhor, que nós estamos limpos pela palavra que o Senhor tem pregado. Então purifica-nos a cada dia. Oramos a Ti num precioso nome do Teu Filho Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. À noite, às 18h30, estaremos iniciando um culto público. Deus abençoe.